Muito bem, meus irmãos amados, bom dia a todos. Recebemos a cada um aqui com a graça e a paz de Cristo. Louvamos a Deus pelo dia de ontem, as oportunidades que tivemos de estarmos juntos, adorando o nome do Senhor, louvando a Ele e desfrutando da comunhão, da amizade uns com os outros. Foi um dia abençoado, proveitoso. Louvamos a Deus por todos os nossos irmãos que se envolveram com a guarda do dia do Senhor, especialmente com o fato de termos estado juntos para adorá-lo, e também irmãos e amigos mais distantes que estão, assim, começando a nos acompanhar aqui pelo canal da igreja. À noite, quando chegamos de Itapuã, fui atender algumas pessoas e tive a alegria de reencontrar, mesmo que pelo WhatsApp, um amigo muito querido, de uma família pela qual tenho assim, muita estima, muito amor. Iago, Liviane, a mamãe do Iago, o papai também, o irmão, né? São pessoas queridas. Nós louvamos a Deus. Ontem ele desejou estar conosco, falar com o pastor, e a gente conseguiu conversar um pouco, foi muito bom. Na verdade, conversamos até bastante e esperamos que Deus o ajude, a ele, a Liviane e aos demais membros dessa família querida a estarem conosco no próximo dia do Senhor, cultuando o nosso Deus. Nós louvamos a Deus aqui pela vida dos nossos irmãos, Gero, Netinho, já estão por aqui. Nossa irmã Lívia, que Deus abençoe, servos do Senhor, Júlia, Adelson, Kel. Oremos pela vida de Kel, que está saindo daqui a pouquinho para começar a jornada rumo a São Paulo e precisará voltar ainda dentro desta semana. Que oremos por ele, consequentemente também pela vida do Rubens, tio de Kel, né? Viajam juntos, e todos os demais que com eles estarão na ida e na volta. Tudo ocorre em paz. É um ano em que as estradas que passam aqui no Nordeste, elas ficam bem mais movimentadas, né? Dezembro e junho, período também de fevereiro ou março, dependendo de data de carnaval. Então, assim, nós pedimos ao nosso Deus que guarde a vida de nosso irmão, na ida e na volta. E assim como a de todos os demais também, essa semana que iniciou ontem, possamos prossegui-la a partir de hoje, o segundo dia da semana, a segunda-feira, nos 6 dias de trabalho que teremos, depois de termos cumprido o mandato espiritual, estarmos diante de Deus com os irmãos, adorando a Ele. Agora prosseguirmos a nossa jornada peregrina aqui, glorificando a Deus em todas as coisas que teremos que fazer, que realizar. Vamos continuar intercedendo uns pelos outros, irmãos, e também não é uma oração comum. No passado recente, a igreja e os nossos pais não nos ensinaram a pedir por coisas que fazem parte da vida de hoje. Eu me refiro aqui ao uso tecnológico que já fazíamos em certa parte aqui na internet, e agora virou parte da nossa rotina diária, usarmos o canal da igreja, e tem sido uma bênção não só para nos manter em contato, né, e o rebanho em contato direto com o pastor todos os dias, a gente tendo essa oportunidade e privilégio também de termos aqui essa orientação devocional para o culto individual de todos nós, cedinho, 12h30, aquela diretriz, né, a devocional familiar para o culto doméstico, e já
algumas noites da semana, como findou a semana passada, né? Já tínhamos o trabalho da quarta-feira à noite com o presbítero Fabrício e a congregação de Várzea do Poço. E sábado agora nós tivemos a alegria e o privilégio de voltarmos a ter também o estudo bíblico ali, a leitura dirigida das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos com a pretensão de uma das noites da semana termos uma reunião de oração, mais voltada especificamente para a oração, para que a gente possa, mantendo lá nossa lista de pedidos, né, ativa e atualizada, para que a gente se reúna em uma meia hora, 40 minutos, adoremos a Deus e coloquemos diante dele os pedidos por nós, nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas, as pessoas que nos solicitam de perto e de longe. E não só, irmãos, como veremos daqui a pouquinho, na nossa meditação de agora de manhã, em Mateus 6:12, e aí a gente vai fazer uma visita lá no texto de Lucas 6, a partir do verso 27, porque temos o dever cristão também de amarmos o próximo, o que inclui as pessoas que se declaram nossas inimigas, aqueles que nos perseguem. Não tem nenhum problema sermos perseguidos, desde que sejamos perseguidos pelo fato de que Cristo disse que o mundo nos odiaria e nos perseguiria por causa dele. Agora, perseguição que o crente sofre, ódio dos outros que o crente sofre porque fez bobagem, fez besteira, aí não há nenhuma glória nisso, tá bom? Então, é por isso que a petição de hoje, a quinta petição da oração modelo que Cristo nos ensinou, para amoldarmos nossas demais orações por aquela que ele nos ensinou, a quinta petição é que Deus nos perdoe, assim como também temos perdoado, tá certo? Então é um desafio cristão. Está entre a petição por pão e a petição por proteção, né? A petição aí no verso 11 e a do verso 13. A quarta e a sexta, no meio, nós temos essa quinta petição do perdão do Senhor, assim como dizemos também perdoar, né? Nós vamos orar agora, tá certo, meus irmãos? Quero dar as boas-vindas mais uma vez a todos vocês, não apenas os que estão aqui participando no chat aqui, falando, mas a todos os demais que estão nos acompanhando nesse momento. Sejam muito bem-vindos, irmãos, amigos queridos, e já temos que pedir também a você, até mesmo para o bem aqui do canal, o crescimento do canal, e para desfrutarmos da sua presença mais efetiva aqui com a gente, de que você se inscreva, tá? Se puder fazer agora é bom para não esquecer, depois que terminarmos. Então, se puder, ficaremos assim muito agradecidos por ter a sua inscrição aqui no canal. E nós que já somos inscritos, lembremos de estar sempre mandando para os contatos os conteúdos, solicitando a inscrição também, tá bom, meus irmãos? Vamos orar então? Te damos graças, ó Pai querido, pelo dia de ontem, maravilhoso, precioso, dia diferente dos demais dias da criação, quando estivemos juntos adorando o Teu nome, louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor, e agora, nesse segundo dia da semana, o privilégio de termos passado pela noite, já acordado agora antes do romper do novo dia, estarmos aqui te buscando e te pedindo que nos abençoe no decorrer desta semana. Toma em tuas mãos a vida de Iago, esposa, mãe, pai, irmão, cunhada, abençoe toda esta família querida, a vida de Iago e toda a sua família, abençoe a vida de Kel, a vida de Josi, de Arthur também, que eu possa, ó Deus,
segundo os teus cuidados, ó Deus, irmãos, amigos, familiares, nossos vizinhos, por nossas cidades onde residimos. Abençoe, ó Deus, também aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, esse ódio que o mundo sente contra os teus servos, quando de fato eles estão procurando ser o sal da terra e a luz do mundo. Já estávamos prevenidos destas coisas e te pedimos que o Senhor nos ajude a guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, e que no nosso coração não seja abrigado, ó Deus, rancor, ódio, mágoa das pessoas, que não deixemos de buscar do Senhor o domínio próprio, para não querermos, não cairmos na tentação, ó Deus, de respondermos mal àqueles que nos tratam mal. Nos dê tua graça, nos ajuda, Senhor. Nós estamos em Ti, seguros em Ti, na Tua mão, e por isso pedimos que o Senhor traga tranquilidade ao nosso coração, à nossa mente, sabendo que o Senhor que nos guarda e que provê nossas necessidades é o mesmo que nos protege e nos livra de todo mal, inclusive das pessoas más. Nós rogamos, em nome de Teu Filho Jesus, o Teu perdão nessa hora pelos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor pela vida de todos os presentes. Pedimos que Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, nos guardando nesse dia e em todo o restante dessa semana. Para a Tua glória, abençoe a vida de Teu povo e faz, ó Deus, segundo também a Tua boa vontade, o Teu querer, este veículo de comunicação aqui crescer, para que nós possamos levar, ó Deus, o Evangelho a mais pessoas, que tenhamos daqui, mercê do Senhor, sendo esta Tua vontade, tenhamos daqui, a partir daqui também, meios de permanecermos aqui, fazendo cada vez mais, nos dedicando, tendo as condições de permanecermos mais tempo, trabalhando por aqui, com a finalidade da edificação da Igreja de Cristo e da evangelização de todas as pessoas, para que os Teus eleitos ouçam a Tua voz e Te sigam. Nos dê Tua graça, Senhor, fica conosco, nos ajuda, em nome do Teu Filho pedimos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Adelso aqui, está nos lembrando, os irmãos que não estão informados, de segunda a sábado temos live 5 da manhã, 12h30, e estamos pensando, de fato, Deus, em mais trabalhos, mais lives, para podermos atender, todas as necessidades, ou boa parte dessas necessidades que temos de um acompanhamento pastoral ali mais próximo, O presbítero Fabrício também aqui com a gente. Deus abençoe a vida de nosso irmão. E aproveitando aqui que Kel postou aqui também, mais uma vez, não esquecermos durante o dia, hoje e amanhã, enquanto durar a viagem, até que ele chegue para descansar lá e nos diga que chegou e que está tudo em paz e que vai descansar. A gente lembre de permanecer intercedendo. Tá bom, meus irmãos? Pois bem, meus irmãos queridos, nós temos na nossa quinta petição da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a gente está usando Mateus, no capítulo 6, porque, se você está lembrado, e para quem não sabe, já faz aí vários dias que começamos meditar aqui no Sermão da Montanha, que é o maior sermão da Bíblia, pregado por Cristo aos seus discípulos diante de uma multidão. Esse texto ele é compreendido dos capítulos 5, 6 e 7
aqui de Mateus, o Evangelho de Mateus, que é chamado o Evangelho do Reino de Deus, tá bom? Então, nós vimos lá Mateus 5, quem perdeu não precisa ficar triste, lamentar, porque tá tudo aqui, tá certo? Gravado, tá na playlist aí das devocionais, da devocional pessoal, é só retroagir aí as datas, que aí você vai lá para o início, tá bom? A gente começou expondo as bem-aventuranças, tá certo? E foi uma série chamada Verdadeira Felicidade. Depois nós tivemos 3 mensagens nos versos 13, 14, fomos do 13 até, não lembro agora, mas falamos sobre o sal da terra e a luz do mundo. Esqueci o nome que a gente deu lá para aquela pequena série. E depois começamos o Logos e a Lei, né? Uma outra parte que foi o restante do capítulo 5. E aqui a gente começou no capítulo 6, nessa sessão que vai do 1 ao 18, onde nós já vimos sobre a vida piedosa, no que diz respeito ao doar-se, né? Ao dar para o próximo que necessita, ao ofertarmos também na casa do Senhor. Diz lá o que devemos evitar e como devemos fazer. Foi do verso 1 ao 4, do 5 em diante. A gente está aqui envolvido no texto, né, sobre oração. 5 ao 8 tivemos Cristo dizendo que devemos evitar e como devemos fazer, né, o sentimento, a disposição. E aí Cristo nos dá a oração modelo aqui, a partir do verso 9 até o 13, tá bom, meus irmãos? 14 e 15 que fala, é enfatizado a questão do perdão, e do 16 ao 18 a gente vai ver a terceira coisa que faz parte da nossa relação pessoal com Deus e diante de Deus, que é o jejum, tá bom? Que foi muito banalizado, está muito banalizado o conceito de jejum, tá? Está mais voltado a uma questão de dieta do que ou de sacrifício, ou de se tentar negociar com Deus coisas que queremos obter, do que o que de fato significa jejuar. Mas a gente chega lá, tá certo? Se Deus quiser. Aqui no verso 12 do capítulo 6, a quinta petição diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui na NVT está assim: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está mais condensado aqui. Mas toda a oração até esse ponto diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Depois nós veremos a sexta petição e o término dessa oração, tá certo? Pois bem, meus irmãos, a questão do perdão, ela é fundamental para o cristão, para a vida cristã, tá certo? Perdão a gente já sabe, o perdão que a gente precisa de Deus é acerca dos nossos pecados. Mas todos eles, sim, todos eles. E todos eles implica 2 tipos. Os pecados que a gente comete por conta própria, a gente já nascemos pecadores por causa do pecado de nossos pais Adão e Eva. O pecado original, já nascemos com ele, portanto, já nascemos mortos em delitos e pecados contra Deus. Quem diz isso é o apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2. Dê uma olhadinha, tá certo? Capítulo 2 de Efésios, os versículos de 1 ao 3, fala a condição de nossa escravidão à própria vontade, servindo os desejos da carne, do mundo, do diabo, e por isso mesmo éramos filhos da ira. Que ira? A ira de Deus contra o pecador, que o ofende, que o desonra.
com seus pecados, tá? Então, o perdão, primeiro, ele deve nos lembrar de que nascemos nessa condição de caídos no pecado por causa do pecado original que está em toda a raça humana, por causa dos nossos pais lá no paraíso, Adão e Eva. E como aquele pecado deles foi o primeiro pecado, é considerado o pecado capital, o pecado inicial, esse pecado original, que está lá na origem do homem, quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e todos nós que somos geração, né, descendemos desse primeiro e único casal, nascemos na condição de nossos pais. Por quê? Porque fomos gerados deles, tá certo? Um dos credos da igreja fala que Jesus Cristo é o Filho eternamente gerado do Pai, por isso que ele é Deus de Deus, tá certo? Porque ele é da mesma essência. Nós somos também da essência de Adão e Eva. Adão, quando foi formado do pó da terra, e Eva, formado da costela de Adão, antes do pecado, eles espelhavam completamente e perfeitamente essa essência de imagem e semelhança de Deus. Nós também somos imagem e semelhança de Deus, embora não feitos da mesma forma que Adão e Eva, mas de uma forma mais completa para entendermos, tá bom? Entendermos que somos geração de nossos pais, portanto, somos da substância dos nossos pais, portanto, somos pecadores, porque a condição, tá certo, do homem, depois da queda no pecado, é essa condição de depravação total, tá bom? Então, por sermos geração de pecadores, somos igualmente pecadores, ok? Então, precisamos do perdão de Deus definitivo a esse respeito, de que somos pecadores por causa do pecado original, mas não apenas isso. Até que Cristo volte e nos resgate deste mundo, mesmo que a gente hoje consiga pecar bem menos do que pecávamos antes, porque antes não tinha freio, tá certo? Éramos escravos do pecado e hoje estamos libertos do pecado pela obra de Cristo. Mas quando não éramos crentes, e ninguém quer ser crente antes de ser crente, a gente já ouvia falar de perdão, de pecado, essas coisas, mas sem nenhum entendimento bíblico do que estas coisas significam. E ainda que alguém tivesse um pouco de compreensão, ninguém é convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus se não for pela obra do Espírito Santo. E isso ele só opera quando vem morar dentro de nós. Tá certo? E para que o Espírito Santo venha até nós, é necessário ouvirmos a pregação, tá? É o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, da carta aos Romanos. A fé em Cristo, a fé para a salvação, que não vem de nós, é dom de Deus, está em Efésios 2:8, tá certo? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ok, meus irmãos? De modo que, uma vez que ouçamos o Evangelho, se formos eleitos de Deus, como está em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, então o Espírito Santo faz uma chamada eficaz depois de ouvirmos o Evangelho de nossa salvação, que está lá nos versos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de Efésios 1. A gente ouve ali sobre a obra de Cristo, a remissão dos nossos pecados no sangue de Cristo para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então o Espírito Santo vem e aplica isso, nos chamando eficazmente. E quando o Espírito Santo de Deus nos chama para a salvação, porque essa é uma obra soberana de Deus, por quê, pastor? Porque a salvação não depende de quem quer nem de quem corre atrás, mas de Deus em usar de misericórdia. Está em Romanos 5. Então, o que acontece é que somos, a partir desse chamado de Deus, justificados. São canceladas as nossas dívidas contra Deus.
são perdoados os nossos pecados por causa da obra de Jesus Cristo, não a nossa obra, senão a salvação não seria pela graça. E uma vez perdoados por Deus, justificados em Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. Porque você já sabe, segundo a Bíblia, tá? Eu não me refiro ao ensino, tá, da Igreja de Roma. Estou me referindo ao ensino da Bíblia. Todos nós somos criaturas de Deus, somos suas feituras, sua criação. Mas filhos são aqueles que foram justificados e adotados, tá bom? A predestinação do homem, daqueles que são predestinados, somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível, porque fomos predestinados para a adoção de filhos. Está no versículo 5 de Efésios 2. E aí o que é que acontece? A gente depende da obra de Cristo, que é a salvação objetiva do homem na cruz e na ressurreição. E aí nós temos a salvação subjetiva, aplicada dentro do sujeito, do pecador, que é a obra do Espírito Santo. E quando isso acontece, que a gente tem o perdão de Deus, isso nos leva ao entendimento, meus irmãos, de que se de fato queremos, precisamos, entendemos agora o que é o perdão de Deus, o que foi necessário para que Deus nos desse o perdão dele, o sacrifício de seu Filho unigênito na cruz, padecendo, morrendo, sofrendo por nós. Quando isso está posto para nós de uma maneira clara e que a gente crê nisso, aí a gente começa a ter condições dadas por Deus para perdoarmos quem nos deve, quem nos ofende, tá bom? Aqui em Lucas 6 também, né? O amor aos inimigos. Veja que título desafiador. Isso aqui para as pessoas do mundo e até para os falsos ou os maus cristãos, um título desse aqui é incabível. Como assim, rapaz? Levante a cabeça, tem amor próprio, né? Não é assim que as pessoas vão falar. Tenha dignidade, tenha amor próprio. Como é que a pessoa está fazendo isso com você e você ainda fica... Reaja, né? Reaja. Mas quem foi que pensou assim? Está lá no capítulo 4 de Gênesis, tá bom? Foi um descendente de Caim, depois que Caim matou seu irmão Abel covardemente naquele crime premeditado, o primeiro homicídio da história. Então Deus o amaldiçoou, mas Deus não quis que fosse feito mal contra Caim. E Deus prometeu haver vingança 7 vezes contra quem fizesse mal a Caim. Só que Lameque, um bisneto de Caim, era mau, pensava como o mundo pensa, né? No caso dele, ele disse que não tinha perdão não, quem fizesse mal para ele, pisasse no pé dele, ele se vingaria 70 vezes 7. É por isso que no Novo Testamento, Jesus vem lá, 4.000 anos depois, praticamente, e responde aquela pergunta do discípulo. Bom mestre, Raboni, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão em um só dia? Ao invés de Jesus falar toda vez, o que foi que ele respondeu? Ele deu uma resposta àquela condição do bisneto de Caim, dizendo, perdoe 70 vezes 7. Tá certo? E aí, meus irmãos, nós temos aqui esse padrão. A gente não vai negociar com Deus. Olha, eu vou perdoar todo mundo para ver se Deus me perdoa. Não, meus irmãos. Aí não é graça. Deus já teve a graça e a misericórdia. Tá certo? Não é que quando você entender isso, Cristo vai morrer de novo. Não, foi de uma vez por todas o sacrifício. E agora ele está diante de você, para que você entenda que aquela foi a maior atitude de amor e perdão. Ninguém faria aquilo de sã consciência, pegar o único filho para morrer por pessoas ruins, más como eu, por exemplo. E aí, para a gente terminar, as palavras de Lucas aqui sobre o amor aos inimigos, que na verdade não são palavras de Lucas. Lucas está escrevendo o que Jesus disse. Jesus disse, digo, porém, a vocês que me ouvem,
Amem os seus inimigos. Mas que coisa, Senhor. Eu não consigo, exatamente, por isso que você precisa de Deus. Façam o bem aos que odeiam vocês. Meu Senhor, eu não consigo fazer o bem nem para minha mãe, que é a minha mãe. Mas é isso, esse é o padrão do cristão. Abençoe aqueles que os amaldiçoam. Como assim? A pessoa está destilando ódio, está me ameaçando de morte. Como é que eu vou fazer isso? Simples, você não faz. Tá certo? Sozinho, você quer responder à altura. Mas com Cristo, com o fruto do Espírito Santo, a gente repensa a vida. A gente muda a vontade. Há uma mudança, uma virada de chave na vida da gente muito profunda e forte. Tá certo? Então, abençoe aqueles que os amaldiçoam. Cristianismo não é uma escolha do homem. Ser cristão é uma escolha de Deus para o homem. Ore pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, né, deixe que leve também a túnica, a parte principal da vestimenta. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Eu tenho insistido com vocês aqui, meus filhos. O crente, depois de crente em Cristo e conhecedor dessas coisas, aprende que nós somos a única categoria de pessoas que não toma prejuízo com nada. Eu vou repetir. O crente em Cristo, é impossível que ele seja prejudicado. Um filho de Deus, ele não toma prejuízo. Mas, pastor, roubaram o meu carro novinho, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Bom, se você é um filho do Senhor, entenda, você não tomou prejuízo. Por quê? Porque nós somos herdeiros de tudo que pertence a Deus. E quem disse foi Ele mesmo. Nós fomos feitos por Deus, seus herdeiros e co-herdeiros de Cristo, nosso irmão mais velho. Tá bom? Então não tem prejuízo para crente, não. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, não. Esquece. Ama ele, ora por ele. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Tá? Só faz sentido assim. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Porque até os pecadores amam, até as pessoas más amam aqueles que amam a eles. Se vocês fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa tem nisso? Que é o coisão. Fez o bem para quem só faz o bem a você. Até os pecadores fazem isso, diz aqui o Senhor. E se você emprestar àqueles de quem esperam receber de volta, que recompensa tem isso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto, a agiotagem que é condenada na Bíblia. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada de troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Olha aí como é que a gente vira filhos de Deus, tá? Olha como é que a gente recebe a filiação, na verdade. Pois Ele, Deus, é bondoso até para os ingratos e os maus, porque Deus manda chuva e sol para todo mundo. Portanto, isso aqui vai nos lembrar a bem-aventurança, acho que é a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nesse dia, possamos buscar praticar isso. Vamos ter uma palavra de oração? Rogamos tua graça, Pai querido, nessa hora sobre todos nós, para que não apenas a gente busque a compreensão das coisas, mas que essa compreensão ela nasça em acreditarmos nestas coisas, em termos fé em teu Filho Jesus que nos salvou e crermos no que a tua palavra diz. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados, ratificamos aqui os pedidos da primeira oração que já fizemos e rogamos que a tua boa mão seja sobre todos nós nesse novo dia,
nessa nova semana de trabalho, no nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor, é que pedimos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus dê um bom dia, uma boa viagem para Raquel. Deus abençoe a vida de todos os demais. Vamos nos inscrever aqui, quem não está inscrito, tá? Não sai daqui sem fazer isso para não correr o risco de esquecer. Caso mais tarde você descubra que não está satisfazendo aqui a você, o canal, é só retirar a inscrição, não tem problema. Fiquem tranquilos, tá, meus irmãos? Deus abençoe a todos.